Olá, pessoal! Eu sou Maria Clara, mediadora de História do Polo de Madureira. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os processos de independência do Haiti e da América Espanhola. Vocês vão encontrar esse conteúdo no módulo 1, capítulo 9 da apostila. Pois bem, nessa aula vamos falar sobre os movimentos de resistência e contestação ao domínio europeu que levaram à independência do Haiti entre 1791 e 1804 e também de diferentes territórios da América Espanhola entre 1815 e 1830. Para começar, eu gostaria de apresentar duas imagens para vocês e então de lhes perguntar: vocês conhecem essas pessoas na foto? Já ouviram falar de Toussaint Louverture e de Juana Zurduy? Como essas pessoas podem nos ajudar a entender os processos de independência do Haiti e da América Espanhola? Quando vocês pensam nesses processos, quais personagens conhecem, lembram, de quais já ouviram falar? Bom, Toussaint Louverture foi um grande líder militar, um dos principais revolucionários da independência haitiana e foi também o primeiro governador-geral do Haiti quando conseguiu, em 1801, derrotar as tropas francesas, 3 anos antes da independência oficial. Nós vamos falar mais sobre ele no decorrer da aula. E esta mulher, reconhecem? Essa é Juana Zurduy, uma das líderes mulheres de tropas pela independência de origem indígena. Juana tornou-se rebelde na Revolução Libertadora em Chuquisaca e esteve à frente de ataques como o do Cerro de Potosí. Ela também ficou conhecida por historiadoras e historiadores por ter dado à luz durante as batalhas. Pessoas como Toussaint e Juana foram fundamentais para os processos de independência que nos interessam nesta aula e nos ajudam a perceber como foi central a participação de indígenas, negros escravizados e libertos nos processos de independência. Ou seja, as insatisfações com as opressões, explorações, domínio e violências do empreendimento colonial europeu foram causa motora para as revoltas e mobilizações que levaram aos processos de libertação. Vamos começar, portanto, falando da independência ou Revolução do Haiti. Mas do que estamos falando quando falamos em Haiti? Em primeiro lugar, é importante lembrar que Haiti foi o nome dado pelos revoltosos após a independência. Essa ilha que estamos localizando no mapa, que abriga o Haiti hoje, era antes toda chamada de Ilha de São Domingos pelos europeus. A primeira invasão europeia nesse território foi a de espanhóis em 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo. Mais tarde, em 1697, espanhóis e franceses assinaram um tratado que deixou o lado oeste sob o domínio francês e o leste sob o domínio espanhol. Hoje, o lado leste é onde fica a República Dominicana e o lado oeste, o Haiti. Vamos ler juntos o trecho de um discurso atribuído a Toussaint Louverture, o líder revolucionário que eu mencionei há pouco, na aula. Diz assim: irmãos e amigos, eu sou Toussaint Louverture. Meu nome talvez seja conhecido de vocês. Eu realizo a vingança de minha raça. Quero que a liberdade e a igualdade reinem a São Domingos. Eu trabalho para fazê-la existir. Uni-vos, irmãos, e combatam comigo pela mesma causa. Arranquem comigo as raízes da árvore da escravidão. A fala de Toussaint Louverture nos indica uma das características mais fundamentais do processo de independência do Haiti: a grande mobilização de escravizados, quilombolas e libertos contra as tropas francesas, espanholas e inglesas, o que torna esta uma revolução basicamente composta pela população negra e que culminou no único Estado nacional oriundo de uma insurreição de escravos no mundo. Foi então o primeiro local a abolir a escravidão nas Américas e o segundo a conseguir a independência, menos de 30 anos depois da independência das 13 colônias. Além disso, a independência do Haiti inflou o espírito revolucionário em outras regiões, como bem veremos. Precisamos lembrar que durante o século XVIII, a Ilha de São Domingos era uma das colônias mais produtivas do Caribe, com a economia voltada para a plantation açucareira, majoritariamente, mas também do café. Estima-se que no final do século XVIII,
cerca de 500 mil escravizados e quase 30 mil negros libertos habitassem a ilha. Foi em 1791 que a primeira grande revolta de escravizados aconteceu. Não claro do nada. A numerosa população de negros escravizados ou libertos abolicionistas vinham se organizando desde meados do século XVIII para se colocarem em luta contra a metrópole e a escravidão imposta. As práticas religiosas eram espaços onde essa população, além de praticar sua religiosidade e crença, também organizava movimentações libertárias. Vocês provavelmente já ouviram falar, talvez até de forma simplista e pejorativa, sobre o vodu, não é? Pois bem, o vodu, muito longe de ser aquela prática de espetar bonequinhos como aparece nos filmes de vez em quando, é na verdade uma religião de matriz africana extremamente importante no processo revolucionário. Isso porque era durante essas práticas que os escravizados passaram a organizar suas rebeliões, inclusive essa primeira grande revolta de 1791. Como afirma o pensador haitiano Laennec Urbon, era nas práticas religiosas que essas populações reconstituíram a solidariedade étnica, recriavam suas tradições antepassadas e redescobriram a unidade espiritual para melhor afrontar os senhores brancos. É aí, nessas comunidades de resistência, que se constrói a consciência e autonomia política e cultural dos escravizados. Nessa época, é o vodu que realiza a coerção dos escravos, impelindo-os à luta contra o domínio dos brancos. Cerca de 10 mil escravizados envolveram-se nessa revolta, causando uma enorme destruição e um saldo de 20 mil cativos que acabaram deixando as plantações e se organizaram em acampamentos, especialmente nas áreas ao norte da ilha. Eles atacaram e incendiaram as plantations, senzalas e casas em nome de sua liberdade. É importante lembrar que enquanto esse processo revolucionário acontecia, na França, os ideais iluministas da Revolução Francesa se expandiam. A gente pode lembrar, por exemplo, das ideias sobre liberdade e igualdade presentes na Declaração do Homem e do Cidadão, assinada ainda em 1789. Longe de terem a intenção inicial de libertar a colônia do jugo da exploração, essas ideias acabam chegando e sendo apropriadas em São Domingos, influenciando até mesmo certos grupos de proprietários. Estes estavam interessados nas possibilidades de enriquecimento do livre comércio e da autonomia política que uma possível emancipação traria. Depois da primeira onda revolucionária, em 1791, se intensificaram as ânsias pela independência do território. A partir de então, diversas revoltas assolaram Haiti. Em 1801, Toussaint consegue expulsar as tropas francesas e se autoproclama governador vitalício da colônia. O governo, então, de Napoleão, envia ao Caribe uma expedição para a reconquista de São Domingos. E, ainda que até então não se divulgasse abertamente, o governo tinha pretensão à restauração da escravidão nas colônias, o que acaba acontecendo em 1802. Nesse mesmo ano, Toussaint é preso pelas forças napoleônicas e é deportado para a França, onde morre um ano depois, na prisão. Os generais negros e mulatos que herdaram a liderança de Toussaint nomeiam então Jean-Jacques Dessalines como comandante-chefe. É ele quem conduz a luta contra os franceses até a vitória em 1804, quando é proclamada a República do Haiti e Dessalines é nomeado governador-geral. Nas primeiras décadas do século XIX, o Haiti despontou como o primeiro estado das Américas a conquistar a independência e a garantir, ao mesmo tempo, o fim da escravidão. A consolidação desse poder negro na ilha acabou inspirando outras revoltas de escravizados em locais como os Estados Unidos, a Jamaica, Cuba e o Brasil. Esse processo ficou conhecido como haitianismo, ou seja, as influências que essa grande revolução teve para revoltas de escravizados em outros territórios nas Américas. Graças ao haitianismo, aumentou também um temor contínuo entre os proprietários das plantations e as autoridades de diversas regiões da Afro-América. Diferentes personagens foram importantes para o processo de emancipação do Haiti. A gente pode citar o próprio Jean-Jacques Dessalines, por exemplo, que assim como Toussaint Louverture era um ex-escravizado e que se tornou então líder das tropas que proclamaram a independência e governou até ser assassinado em 1806. Além de Toussaint e Dessalines, gostaríamos de destacar aqui a participação de outras personagens, como é o caso de Marie-Jeanne Lamartinière, soldada que lutou junto às tropas revolucionárias dos escravizados, e Henriette Saint-Marc,
espiã e mártir da Revolução Haitiana, reconhecida por historiadoras e historiadores como uma mulher que informava estratégias dos europeus para as lideranças revolucionárias, chegando inclusive a ser presa e depois enforcada pelo governo metropolitano no ano de 1802. Um ponto interessante na história da independência do Haiti é o comportamento francês, que só reconhece a emancipação em 1825 e mediante a uma alta multa. Para muitos pesquisadores, o Haiti continua a pagar o preço pela sua independência até hoje, especialmente pela forma como ela ocorreu, ou seja, uma insurreição de escravizados. Após a independência, o medo que outros governos possuíam daquele haitianismo, ou seja, de que a Revolução no Haiti inspirasse outros levantes, fez com que o país fosse isolado da comunidade internacional. Legalmente, a nova nação não podia estabelecer comércio com outros países. Em princípio, a Rússia foi o único país a aceitar a independência do Haiti. Por outro lado, divergências sobre o projeto de nação que seria instaurada e a grave crise econômica fez com que a união dos habitantes, que facilitou essa independência, fosse quebrada, o que prejudicou o bom andamento da nação. Esse momento pós-independência foi então marcado por uma grave crise econômica, graças ao boicote internacional, e por disputas políticas sobre o projeto de governo e sociedade que entraria em vigor. Há então uma disputa entre um projeto pensado pelos chamados mulatos, descendentes dos colonizadores, alfabetizados e letrados, que sentiam-se mais capazes de exercer o governo, assim como militares de origem negra e comerciantes, e do outro lado, projetos de negros analfabetos, ligados às suas origens africanas e orgulhosos de sua conquista. Depois de entender um pouco mais sobre o que foi a independência e a Revolução Haitiana, vamos falar agora sobre as independências na América Espanhola. Assim como a Revolução do Haiti, a Revolução na América Espanhola não foi um movimento súbito, surgido do nada. Os processos de libertação se deram em diferentes momentos nesses 15 anos, entre 1815 e 1830, e deram origem a diferentes países e foram antecedidos por diferentes movimentos populares emancipacionistas. Vamos observar essa tela intitulada Miguel Hidalgo segurando uma tocha e apelando ao povo do México, pintada por Juan O'Gorman. Quem nós conseguimos identificar nessa imagem? A pessoa segurando a tocha é Miguel Hidalgo, um padre que liderou revoltas por emancipação, extremamente importante na história da independência do México. Na tela estão ainda presentes homens vestidos de soldados, indígenas com diferentes tipos de vestimenta, mulheres, pessoas de diferentes cores portando diferentes tipos de armas. O quadro de Juan Gorman nos ajuda a perceber que distintos grupos sociais participaram das lutas por independência. A gente precisa lembrar que a América Espanhola tinha uma estrutura social e hierárquica dividida entre os chapetones, colonos espanhóis que viviam nas Américas, os crioulos, filhos desses espanhóis nascidos já nas Américas, e também indígenas africanos e afrodescendentes. Desde o século XVIII, foi sendo pintado um cenário de grande tensão entre a colônia e a metrópole. Durante os governos de Carlos III e Carlos V na Espanha, houve o aumento do monopólio dos produtos comerciais nas colônias. Além disso, buscando acumular capital, a metrópole centralizou a administração dos impostos e aumentou o rigor da cobrança. A grande estratificação social que colocava os crioulos em situação de desvantagem com os chapetones também foi criando diversos conflitos nesses territórios. Muitos dos crioulos eram comerciantes e, almejando o livre comércio para aumento dos grupos, começaram a se opor às determinações dos chapetones e da metrópole espanhola. Mesmo aqueles que não estavam envolvidos com o comércio acabaram lutando pela emancipação em busca de maior poder político. Além disso, as péssimas condições de trabalho, as opressões, a miséria e as violências que sofriam indígenas escravizados e etc., fizeram com que outras rebeliões acontecessem ainda no século XVIII, o que fez com que a relação entre a metrópole e a colônia ficasse ainda mais desestabilizada. Podemos citar, por exemplo, a Revolução de Tupac Amaru, no Peru, em 1780,
e o movimento comuneiro em Nova Granada, em 1781. É importante lembrar também que os ideais de liberdade do movimento iluminista e a contestação dos regimes absolutistas na Europa influenciaram especialmente os crioulos a aspirarem à emancipação. A tensão entre a metrópole e a colônia se torna mais grave quando, entre 1810 e 1816, Napoleão destrona o rei espanhol e dá o poder para o seu irmão, José Bonaparte. Crioulos e chapetones negam a legitimidade desse rei francês e criam as chamadas juntas governativas, que acabam promovendo uma maior autonomia e independência no governo da colônia. Esse movimento, que no começo era especialmente de lealdade ao rei espanhol, que se opunha a aceitar as regras, né, e as determinações de um rei francês, acaba também por ganhar contornos emancipatórios. E acontecem especialmente entre 1810 e 1816, mas foram rebeliões que tensionaram essa relação entre a metrópole e a colônia, mas que não obtiveram ainda o resultado esperado, né, os resultados de emancipação esperados. Em 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado. Acontece o Congresso de Viena e o trono espanhol volta para um rei espanhol. Com isso, a autonomia das juntas governamentais acaba diminuindo e a Espanha passa a adotar medidas que visavam restituir essa autoridade. Esse movimento foi estopim para várias revoltas que se seguiram na América. É então, entre 1815 e 1830, que acontecem rebeliões vitoriosas. Simão Bolívar e José São Martins, por exemplo, foram dois grandes líderes crioulos que organizaram exércitos e proclamaram a independência em muitos países latino-americanos. Simão Bolívar lutou pela independência de territórios como a Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Bolívia. E José São Martín na Argentina, no Chile e no Peru. Não podemos esquecer de Juana Zurduy, que chegou a receber o título de coronela pelo Bolívar, né, pelo Simão Bolívar, pelo seu intenso trabalho na luta por emancipação. Diversas outras mulheres foram importantes nos processos por libertação. É o caso, por exemplo, de Manuela Sáenz, que lutou ao lado de Simão Bolívar em diversas das batalhas travadas por ele. Ou, por exemplo, de Policarpa Salavarrieta, que foi fundamental na independência da Colômbia. Simão Bolívar propôs o que podemos chamar de panamericanismo, ou seja, uma proposta de unificação e integração política e econômica entre os novos países, depois da independência. Entretanto, diversos fatores fizeram com que esse projeto de unificação não fosse levado à frente. A gente pode citar, por exemplo, a vontade de manter o poderio local dos caudilhos, que eram líderes locais que no decorrer, né, do processo de independência e depois deles foram ganhando cada vez mais influência militar, social, política dentro dos territórios. O fato do território colonial já ser dividido em vice-reinos e capitanias, ou seja, um território já bastante fragmentado antes da independência, fez com que a América Espanhola se dividisse em diferentes países republicanos. As influências de países como os Estados Unidos e a Inglaterra também foram importantes. Temerosos de que a América Espanhola se tornasse uma nação rica e unida, essas potências interferiram, inclusive financeiramente, nos processos e rumos da independência. Os antigos vice-reinos e capitanias tornaram-se, então, países independentes e fragmentados, como podemos observar nos mapas apresentados. É possível, então, perceber como diversos fatores levaram às independências nas Américas e como diferentes grupos atuaram nesse processo. A contestação ao domínio espanhol foi motivada pelas insatisfações dos colonos, seja com o controle comercial e político, seja com as violências, opressões e escravização. Ao mesmo tempo, os ideais iluministas influenciaram as elites crioulas, que em diferentes partes do território americano levaram a cabo a busca pela emancipação das colônias do poder da metrópole. Os movimentos de independência aconteceram praticamente de forma simultânea e deram origens a países como Cuba, Bolívia, Colômbia, México, Venezuela, Peru. Dentre as movimentações de populações indígenas, podemos citar e destacar a revolta de Tupac Amaru no Peru contra o regime de trabalho a que eram submetidos. Além disso, lembremos, a Revolução do Haiti e o haitianismo
também inspiraram as movimentações por emancipação. Para encerrar nossa aula, vamos resolver juntas e juntos uma questão? Esse exercício caiu no vestibular da Unesp São Paulo no ano de 2016. E ele traz o seguinte texto e comando. No movimento de independência atuam duas tendências opostas. Uma, de origem europeia, liberal e utópica, que concebe a América Espanhola como um todo unitário, a Assembleia de Nações Livres. Outra, tradicional, que rompe laços com a metrópole somente para acelerar o processo de dispersão do império. O comando da questão pede, então. O texto refere-se às concepções em disputa no processo de independência da América Latina. Tendo em vista a situação política das nações latino-americanas no século XIX, é correto concluir que, letra A, os estados independentes substituíram as rivalidades pela mútua cooperação. Letra B, os países libertos formaram regimes constitucionais estáveis. Letra C, as metrópoles ibéricas continuavam governando os territórios americanos. Letra D, o conteúdo filosófico das independências sobrepôs-se aos interesses oligárquicos. E letra E, as classes dirigentes nativas foram herdeiras da antiga ordem colonial. Então, a questão está pedindo que a gente identifique o processo de formação política dessas nações latino-americanas no século XIX. A primeira alternativa, a alternativa A, afirma que os estados independentes substituiriam as rivalidades pela mútua cooperação. Essa alternativa está incorreta. Na verdade, uma das grandes razões, inclusive, para que, ao invés de existir uma coesão, uma unidade entre os antigos territórios da América Espanhola, foi justamente o fato de que essas rivalidades não foram dissolvidas e nem essa cooperação se instituiu. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz que os países libertos formaram regimes constitucionais estáveis. Essa alternativa também está incorreta. A formação dessas nações ela foi permeada por diversas disputas e conflitos e pouca estabilidade. A alternativa C diz que as antigas metrópoles ibéricas continuavam governando os territórios americanos. Apesar de haver, sim, uma influência, inclusive comercial, entre as antigas metrópoles ibéricas e os novos países, elas não continuaram governando. Foram classes dirigentes, foram as novas elites que se formularam, então, naquele período da independência, o movimento caudilhista e etc., que efetivamente governaram esses territórios. Então, a alternativa C também está incorreta. A letra D diz que o conteúdo filosófico das independências sobrepôs-se aos interesses oligárquicos. Essa alternativa também está incorreta. Na verdade, as oligarquias que se formam durante os processos de independência e pós-independência têm os seus interesses constituindo os processos de formação dessas nações, desses estados independentes. A alternativa E é a alternativa correta. Ela diz que as classes dirigentes nativas foram herdeiras da antiga ordem colonial, ou seja, as elites que se formaram durante os processos de independência e que estão ali disputando esses projetos dos estados independentes não romperam profundamente com essa ordem colonial, ou seja, com todo esse legado, com a colonialidade que permanece para além dos processos de independência. É por isso que a alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrem-se de ler os conteúdos da apostila, resolver os exercícios, dar uma olhadinha, aquela lidinha, uma estudada no PDF que vai junto com esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!